de polarização das ligações, de polaridades, né? A gente também vai ter as ligações, né? E as forças intermoleculares. Como eu sempre gosto de fazer, né? Eu gosto de sempre começar do início, óbvio, mas para vocês compreenderem alguns conceitos também, tá? A gente vai começar falando sobre a polaridade, né? Dos elementos. Tá? Só um momento. Eu acho que. O que acontece? O que é a polaridade das ligações? A polaridade de uma ligação está relacionada à distribuição dos elétrons entre esses átomos, tá? Que formam essa ligação. Ela ocorre devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Vocês lembram o conceito de eletronegatividade que eu falei? Deixa eu. Deixa eu começar. Aqui. Vocês lembram o conceito de eletronegatividade que eu falei para vocês? Alguém lembra? Eu falei que eletronegatividade seria a atração, né, que os elétrons têm. Aí a gente vai ter o hidrogênio, a gente vai ter o hidrogênio mais ali positivo, tá? E aí, indo para a direita, né, a gente vai ter aqui o FON, que vai ser os mais eletronegativos. Vocês lembram desse conceito que eu falei? Ou não? Senão eu posso repetir. De eletronegatividade, porque a gente precisa entender eletronegatividade. A senhora Oi? poderia retornar também, para pelo menos fazer um resumo sobre? Tá. Então vamos lá, falar sobre um pouquinho, revisar um pouquinho a eletronegatividade. Como eu falei, eletronegatividade é a atração, né? É a capacidade de um núcleo do átomo tende a atrair os elétrons envolvidos numa ligação química. Eu falei com vocês que eles vão ser assim. Da esquerda para a direita, os períodos. Lembra que eu falei que os períodos são as linhazinhas? Os períodos da esquerda para a direita, ela vai ter um aumento da esquerda para a direita. Mas aí vocês vão visualizar essa tabela e vão lembrar. Hidrogênio positivo, o meio da tabela ele vai ter ali uma eletronegatividade média, e aqui, mais para o final da tabela, aqui perto do hélio, do oxigênio, nitrogênio, vai ser mais alta, tá? E só um momento, a moto. E vai ser também a variação dos grupos de cima para baixo também. Que os grupos, vocês lembram, que são esse aqui, 1A, 2A. Deu para lembrar? Eletronegatividade. Mas foque assim. Peraí, só um momento. Hidrogênio, polo positivo. Nitrogênio, oxigênio, flúor, ali vai ser negativo, tá certo? Aí o que acontece? Para a gente saber a questão da polaridade, a gente precisa saber um pouquinho a eletronegatividade. A gente vai ter dois conceitos aqui sobre. Deixa eu voltar aqui. Dois conceitos
que a gente vai ter a polaridade apolar e polar. Tá? Elas são bem simples. E aí, o que acontece? A gente vai ter, né, a questão da eletronegatividade e a capacidade do átomo atrair os elétrons para uma ligação química, né? E quando dois átomos com diferentes eletronegatividades compartilham os elétrons. Então, o elétron negativo, ele vai puxar o elétron para si, criando uma separação de carga. Aí a gente vai ter a questão da polaridade. A gente vai ter a ligação polar, a molécula polar. É que, deixa eu diminuir aqui. Polar ocorre quando elétrons são compartilhados de forma desigual. O que significa? Então, a molécula, um átomo vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Tá? E aí, porque eles vão ter diferente eletronegatividade entre esses átomos aí que são de um polo positivo, que ele vai ser menos eletronegativo, e para um polo negativo, que ele vai ser mais eletronegativo. Eu vou dar um exemplo da molécula HCl. Nossa, muito barulho externo. Ó, se vocês abrirem na tabela, vocês vão observar que o H está aqui e o cloro está mais para aqui. Então, a gente já entende que o cloro ele vai ter o polo negativo e o hidrogênio vai ter o polo positivo. Eles são, sim, uma molécula polar, que são átomos com diferentes eletronegatividades. Um vai ser um polo positivo e o outro negativo, tá? Símbolos diferentes. Deu para entender o que é uma molécula polar? Ou tá confuso? Pessoal? Professora, você não pode repetir de novo? Ó, o que acontece? Molécula polar aí. Ó, molécula polar. O que acontece? Ela vai ser, para ficar mais tranquilo, ela precisa ter uma molécula, um átomo com polo positivo e um outro átomo com polo negativo. Eu dei o exemplo do HCl, tá? Cloreto de hidrogênio. Vocês observam que o hidrogênio ele vai estar no início da tabela, que ele vai ser... Lembra que eu falei da eletronegatividade? Vai ser importante, porque a gente sabe que o hidrogênio ele vai ser positivo, que ele vai ter uma baixa eletronegatividade. No meio vai ter uma média. E aqui para o final a gente vai saber que ele vai ter uma alta eletronegatividade. Então, eles vão ser mais negativos. Então, se a gente observar que o hidrogênio está aqui no início da tabela e o cloro está no final, a gente entende que eles são uma molécula polar, porque eles têm polos diferentes. Deu para compreender agora? Professora. Sim. E seu áudio foi embora. Ah, você só respondeu sim. Você entendi o professor. Ó, vou dar outro exemplo aqui. Ó, NCl, cloreto de sódio. A gente vai ter o sódio aqui no início da tabela, tá aqui bonitinho, né? Número atômico 11. E a gente vai ter o cloro aqui mais para o final da tabela, perto aqui
dos gases nobres. Então, a gente já sabe que o HCl vai ser uma molécula polar. Deu para entender? Vamos lá falar agora sobre a apolar. Apolar ocorre quando os elétrons são compartilhados iguais entre os átomos, ou seja, não há diferentes significativos da eletronegatividade entre eles. Em palavras mais normais aqui, eu posso falar que são moléculas com o mesmo símbolo. Se eu falar aqui H2, a gente sabe que o hidrogênio o hidrogênio é positivo. Então, a gente vai ter um hidrogênio e o outro hidrogênio positivo. E Cl, dois Cls. A gente também vai ter dois ali negativos. O que acontece? Os átomos são idênticos, portanto, eles compartilham os elétrons da mesma maneira equilibrada. Então, mas, professora, só acontece com moléculas tipo igual a H2? Não, a gente vai ter a questão da eletronegatividade também. Lembra daquele conceito que eu falei para vocês? Fui ontem. E aí a gente sempre tem que ver a listrinha da eletronegatividade. E aí ver se ele está mais perto ou mais diferente. Tipo, ele vai ter pouca eletronegatividade. Por exemplo, a molécula do metano, que é CH4. Se a gente olhar aquele macetinho que eu coloquei para vocês da eletronegatividade, deixa eu pegar aqui. Ai, gente, espera aí só um momento. Ah, não, tem aqui. Ó, aqui dá pra gente ver melhor. O que acontece? Aquele macete que eu falei para vocês, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A gente observa que se a gente colocar da questão CH4, a gente percebe que esse macete vai ver que o hidrogênio e o carbono eles estão próximos em questão de eletronegatividade. Deixa eu voltar aqui. Porque, ó, o hidrogênio, ele é 2,1 e o carbono é 2,5. Então, ele vai ter uma baixa eletronegatividade ali, entendeu? E aí, a gente vai ter outro exemplo também, que vai ser o CO2, dióxido de carbono.
que ele vai ser próximo da questão da eletronegatividade também. Vai ser ali 1,5, 1 de diferença. Então, eles vão ser apolares, que são com os mesmos símbolos. Deu para compreender o que é uma molécula apolar e polar? Mas aí eu vou falar o conceito, né, simples. Peraí. Apolar são ligações entre átomos iguais, com a mesma eletronegatividade. Então, ele vai ser positivo, positivo, negativo e negativo, tá? E o polar vai ser ligações entre átomos diferentes, com diferentes tipos de eletronegatividade, tá? Por que isso vai ser importante? A gente vai usar isso em forças intermoleculares e também em química orgânica, tá? Os princípios físicos da química orgânica. Então, é bom vocês decorarem isso, tá? Em questão disso, aprenderem isso. A gente pode avançar ou tem alguma dúvida? Pode avançar, professora. Ok. Então, quando vocês não falarem nada, eu já só vou avançar, tá certo? Tá certo? Já vou falar sobre forças intermoleculares que tem mais a ver com molécula polaridade, que é muito mais fácil. E aí, depois a gente vai para ligações químicas, tá? A gente vai ter 3 forças intermoleculares, tá? O que acontece? As forças intermoleculares são interações de atração ou repulsão que ocorrem entre as moléculas. Elas não são ligações químicas, como a gente vai ver em questão de covalentes ou iônicas, mas sim é uma força mais fraca que mantém as moléculas unidas. Apesar de serem mais fracas, elas têm a questão para determinar as propriedades físicas das substâncias, como eu falei que a gente vai ver um pouquinho mais para frente em questão dos princípios, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter 3 forças que acontecem. A gente vai ter a força de Loudon. Essa é uma ou dipolo induzido. Ela é essa força mais fraca entre as interações intermoleculares. Estão presentes em todas as moléculas, sejam elas polares ou apolares. Tá? Mas o que acontece? A gente sabe que a força de Loudon, ela vai ter em questão mais de apolares. Por quê? A gente sabe que quando a gente tem o mesmo símbolo, menos tipo, uma molécula negativa, a gente sabe que elas vão se repelir. E pelo fato desses repelir, eles acontecem a chuva de interação, que ela vai fazer a troca da polaridade, e aí por isso que ela é uma das mais fracas. O que acontece? Elas vão ter uma formação de dipolos temporários, causados pelo movimento de elétrons ao redor do núcleo. Como eu falei, a gente vai ter a questão da aproximação das moléculas. Tipo assim, a gente vai ter 2 moléculas de Cl, de cloro. A gente sabe que ela é negativa. Eles vão se unir, só que em vez deles se juntarem, eles vão se repelir. Aí o que acontece? Elas fazem a troca da polarização, eles doam o elétron, eles compartilham o elétron, para elas ficarem um polo positivo e outro negativo. E aí o que acontece? Eles acabam perdendo energia, e aí acontece essa força, só que aí acontece, o dipolo induzido é uma das mais fracas que tem. Essa força são as únicas presentes entre as moléculas de gases nobres, como hélio, neônio, entre outras moléculas apolares também, como o oxigênio e o metano que eu falei. E a gente vai ter a força dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Ela acontece em moléculas polares, então ela vai ter aí uma força mediana,
E aí o que acontece? Por que ela acontece esse dipolo? Essas moléculas apolares são moléculas que, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos, aí o que acontece? Vai ter um polo positivo de uma molécula, ele é atraído por um átomo, um polo negativo, de outra molécula, formando uma interação forte, mas não tão forte como a ligação de hidrogênio, tá? E aí a gente vai para a ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Eu sempre falo que hidrogênio, ele sempre ligado com FON, que é o fluo, oxigênio e nitrogênio. Ela é uma das mais intensas, elas são moléculas polares, por conta que o hidrogênio ele vai ter um polo positivo e o FON vai ser negativo. Mas o que acontece? Não é os três juntos, os 4 elementos juntos, tá? Eles podem ser separados. Como quando a gente for ver química orgânica, a gente vai observar isso, tá? Com essa interação. Principalmente nas funções nitrogenadas. Como que ela funciona? O hidrogênio, ao se ligar a uma desses elementos, forma um dipolo muito mais forte, como eu falei. Isso cria uma atração intensa entre o hidrogênio e uma molécula e os pares de elétrons livres no átomo eletronegativo da outra molécula. A gente vai ter o exemplo do H2O, da água, que a gente sabe que o hidrogênio vai estar ligado com o oxigênio. E aí a gente sabe que o oxigênio é um polo negativo e o hidrogênio um polo positivo. E aí a gente vai ter a questão da comparação das forças. A gente vai ter a ligação de hidrogênio, uma das mais fortes e intensa. A gente vai ter, após isso, a força de polo ou de polo permanente. E a terceira, a mais fraca, é a força de polo induzido ou força de Lodon. E aí, mais para frente, nas propriedades físicas, a gente vai ver também a questão da solubilidade e do ponto de ebulição e o ponto de fusão, que tem a ver com a questão das forças intermoleculares. Tá certo? Alguma dúvida? Não, professora. Só um momento para eu beber água aqui, rapidinho. Ó, professora, uma dúvida. Nos vestibulares, como é que cai química? É na mesma base do Enem? O quê? Não entendi a pergunta. Nos vestibulares das faculdades, química cai do mesmo modelo que cai no Enem? Depende do vestibular que você está fazendo. Depende muito. Tem pessoas que falam que tem alguns vestibulares que são muito mais fáceis que o Enem, e tem outras pessoas que falam que tem algumas outras universidades que são piores que o Enem. Depende muito do vestibular que você está fazendo. Mas cai o conteúdo igual, mas aí depende da questão da cobrança. Da interpretação também. Entendi, obrigada. Mas você está falando da questão da interdisciplinar, tipo, que vai misturar química e física na mesma questão? Sim. Uhum. Às vezes, sim, misturam na questão de algumas. Porque, por exemplo, a química e física, a gente vai ver um pouco mais para frente que elas vão. Ali a gente vai meio que alguns conceitos vão se encaixar. Mas aí tem as específicas de química e aí tem as interdisciplinar, que vão misturar biologia, química ou física, entendeu? Não são todas dessa forma. Ah, sim. É que eu tava pensando em fazer o da UESB.
que vai agora dia 20 ou 22, vai sair, né, a inscrição. Aí eu tava pensando, aí eu vi que no primeiro dia é redação e matemática, se eu não me engano, e no outro dia é o restante. É totalmente ao contrário. Nossa, muito diferente. Ué, mas vai ser uma das opções para você depois que você fazer o Enem. Faz a inscrição. E aí você procura, depois eu coloco ela no. Oh, Jesus. No Google Sala de Aula, um link que eu tenho, que é de vestibulares antigos. E é uma plataforma também. E aí você dá uma pesquisada em provas antigas para ver o nível da cobrança, como que é. Tá certo. Obrigada. Nada. Deixa eu só. Hoje, acredito que a nossa aula não vai ser tão extensa, não. Tá? Porque é a questão das ligações químicas, a gente já viu forças intermoleculares e a polaridade. Fechou. Vamos lá. O que são ligações químicas, tá? A ligação química é a força que mantém dois ou mais átomos juntos em uma molécula ou em um composto. Essas ligações ocorrem devido à interação entre os elétrons dos átomos que resultam em uma configuração mais estável, geralmente da camada de valência completa. A gente sabe que para ter um elemento, a gente sabe na camada de valência, eles sempre gostam de 8 elétrons, tá? E aí a gente vai ver isso. Ou seja, o desejo do átomo alcançar uma estrutura semelhante à dos gases nobres. Os átomos se ligam porque querem alcançar uma estabilidade. Isso significa que eles tentam ganhar ou perder ou compartilhar elétrons para preencher ou esvaziar a camada de valência. Atingir a regra do octeto, que é a questão dos 8 elétrons na camada mais externa, exceto o hidrogênio e o hélio, que segue com a regra do queto, com 2 elétrons. Então, nem o hidrogênio e nem o hélio entra na questão da regra do octeto. Então, todos os elementos fazem ligações com o intuito de possuírem 8 elétrons na sua última camada, a fim de alcançar a estabilidade dos gases nobres. Deixa eu tentar. Observem aqui que os gases nobres aqui já está no Google Sala de Aula, tá? Eles vão ter 8 elétrons na camada de valência, na sua última camada. Por exemplo, a gente vai ter aqui o sódio. Aqui. Ele tem um elétron na camada de valência. Ele prefere perder esse elétron para estabilizar. E aí o cloro, ó, esse aqui é a quantidade da última camada. Ó, o sódio tem 1 e o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa ganhar um elétron para completar o seu octeto. Ele precisa ganhar um elétron para completar os 8 elétrons. Ele tem 7 aqui na camada de valência e ele precisa mais um. E quando esses dois átomos interagem, o sódio acaba doando elétron para o cloro e formando uma ligação iônica, tá? E a gente vai ter a questão dos 3 princípios tipos de ligações. A gente vai ter a ligação iônica, a covalente e a metálica.
A questão da ligação iônica, ela ocorre entre metais e ametais. Aqui, ó. Metais, vai até esse aqui, eu vou até disponibilizar. Não tem mais semimetais na tabela, tá certo? Eles dividiram isso aqui, os metais e os não metais. Opa. E nessa ligação, um átomo ele precisa doar um ou mais elétrons para outro, formando íons de carga opostas, que se atraem devido à força eletrostática. Então, o que acontece? A gente vai ter a questão do cátion e do ânion. No sódio, ele perde um elétron, ele vira um cátion. E aí, o cloro, ele ganha um elétron, que ele vira um ânion. Vocês lembram do conceito do cátion e o ânion? O que acontece? Os cátions são um átomo com a carga positiva que perde elétrons, tá? Então, vai ser ao contrário. Cátion, carga positiva que perde elétrons. E ânions é uma carga negativa que ganha elétrons, tá? Então, é um ao contrário do outro. Quando a gente pensa, carga positiva, então ele vai ganhar. Não, ao contrário, ele perde, tá? E o ânion, ele tem uma carga negativa e ele ganha elétrons. E aí, o que acontece? Os metais tendem a perder elétrons, formando os cátions, os íons positivos, e os ametais tendem, ou não metais, tendem a ganhar elétrons, formando ânions, que são íons negativos. A gente vai ter o exemplo claro aqui que eu já falei no início, do cloreto de sódio, que a doação do elétron, né, no sódio para o cloro, resultando em quê? O sódio vai ficar positivo e o cloro negativo. Deu para entender o que é uma ligação iônica? E a questão da regra do octeto? Então, vou continuar, se não tem nenhuma dúvida. A gente vai para a questão da ligação covalente. O que acontece? Diferente da ligação iônica, a gente vai ver a ligação covalente como o quê? Ocorre quando dois ou mais átomos compartilham um ou mais pares de elétrons para completar sua camada de valência. A gente viu que a questão da ligação iônica é a transferência de elétrons. Aqui não, a gente vai ter o compartilhamento. Então, a gente pode fazer a questão da questão da ligação covalente, você sempre vai falar compartilhamento. E a iônica é transferência. Para que acontece? Eles precisam compartilhar para completar a camada de valência, para alcançar a maior estabilidade. Geralmente ela ocorre entre não metais. Então, não metais ou ametais. Então, a gente vai ter ali uma quantidade pequena.
Ao compartilhar os elétrons, os átomos formam uma molécula e o grupo de átomos que permanece unidos de uma forma estável. O que acontece? Como que funciona esse compartilhamento de elétrons? Deixa eu... E aí acontece, a gente sabe que os ametais a gente vai ter ali da questão da família 14. Família 14, 15, 16 e 17. E aí o que acontece? Na família 14, a gente só vai ter 3 elementos. E ele tem 4 elétrons na última camada. Então, mais 4 elétrons, eles ficam estável. Como na família 15, a gente vai ter 5 elétrons. Com mais 2 elétrons, né, a gente fica estável. Na família 17, com mais 1 elétron, a gente fica estável. Tá? Oh, Deus. Ixi. Maria. E aí a gente vai ter a questão de como funciona. Para a gente entender como funciona, a gente vai dar um exemplo básico aqui de 2 átomos de hidrogênio. Gente, acho que caiu. Voltou? Voltou. Tá, então a gente vai falar sobre a questão do tipo de ligações covalentes, tá? A gente vai ter a simples, a dupla, a tripla e a dádiva, tá? Aqui dá para vocês verem. A gente tá a forma molecular, que é o HCl, a fórmula estrutural, que vai ser assim, e a forma eletrônica de Lewis. Vocês observam a questão do compartilhamento aqui? Ó, a gente vai contar 1, 2, 4, 6, e aí com esses 2 aqui vai ser 8. Aí no outro lado, que tem o vermelhinho, a gente também vai ter 8. A questão do compartilhamento vai ser simples. Já no oxigênio, vai ser 2 pares, ó. Na simples, vai ser um par de elétrons compartilhados, como a gente viu aqui no cloro. Na dupla, vai ser 2 pares de elétrons compartilhados, que a gente pode observar aqui, ó. Tá? E na tripla, vai ser 3 pares de elétrons compartilhados, que a gente tem do N2. Porque ó, se a gente olhar aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu diminuir aqui.
Por exemplo, o nitrogênio, ele vai ter só 5 elétrons na última camada. E aí ele precisa de mais 3 para estabilizar. Então, a gente vai fazer uma ligação tripla. E aí, o oxigênio, ele precisa de 2. A gente vai fazer uma dupla. E aí, o cloro, ele precisa somente de um elétron, então a gente vai fazer uma simples. Deu para entender a questão da ligação, tipo de ligações covalentes e a questão do que é uma ligação covalente? Sim, professora. E acho que eu vou colocar aqui o dádiva, que não tem. Show. Vou colocar aqui um exemplo da dádiva. Ó, eu vou dar o exemplo da dádiva da questão do oxigênio. 3. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, mas para ele ficar estável, ele precisa somente de 2. Então, oxigênio aqui. Ui. Um aqui. E o outro aqui. Consigo mudar a cor? Consigo. Aí, galera. Ele vai ter 6 aqui, né? E aqui. Tem um. O que acontece? Quanto que acontece a covalentidade? Quando um átomo possui um par de elétrons não compartilhados, tipo um par de elétrons livres, e o outro átomo precisa de 2 elétrons para completar o octeto. E o átomo, né, com par livres, empresta esse par de átomo que ele precisa, formando essa ligação. Então, o que vai acontecer nesse O3 aqui? Ó, vai ter a ligação aqui, a dupla, tá? Que a gente tem em forma aqui 8. E aí, essa ligação aqui também forma 8. Os dois aqui. Esses dois aqui não existem. Tá? Não existe sim. Nem sei como eu fiz isso. Mas é isso.
E a gente vai ter esse compartilhamento aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Fazendo uma revisão aqui, ligação iônica é transferência de elétrons, eles precisam ter 8 elétrons. Deixa eu ver. Tá? E eles fazem a ligação de metais a metais, tá? E aí, o que acontece? Formam o cátion e o íon, porque um vai perder e o outro vai ganhar. O cátion, ele é o polo positivo, mas ele perde elétrons, e o ânion é o polo negativo, mas ele ganha elétrons, tá? E a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, que acontece só entre a metal e a metal e hidrogênio. E a gente vai ter a questão da ligação simples, que é a quantidade que está faltando. Por exemplo, o oxigênio, o enxofre, que está faltando só 2 elétrons para eles ficarem estáveis. A dupla, que é a questão que vai estar ali faltando mais de 2 elétrons para ele ficar estável. E a tripla é que eles precisam de mais de 3 elétrons para eles ficarem estáveis, tá? E a gente vai ter a ligação covalente apolar, ocorre quando átomos compartilham os elétrons de formas iguais, como H2, hidrogênio 2, e oxigênio 2. E a gente vai ter a ligação covalente polar, que quando os elétrons são compartilhados desiguais, resultando numa distribuição desigual de carga. Por exemplo, a gente vai ter a água, que aí a gente vai ter o mais eletronegativo, que vai puxar mais elétrons para si, gerando uma polaridade. E a gente vai ter algumas características dos compostos covalentes. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Ele tem um ponto de fusão e um ponto de poluição mais baixo que os compostos iônicos e não conduzem correntes elétricas de forma sólida ou líquida. E a gente vai ter os característicos compostos iônicos, que formam sólidos cristalinos em temperatura ambiente e têm altos pontos de fusão e ebulição. E são condutores de corrente elétrica quando são dissociados em água, que são bons condutores, tá? E por último, a gente vai ter a questão da ligação metálica. Vocês querem uma pausa? Ou a gente vai continuar e quando acabar o assunto, a gente finaliza a aula? Prefiro assim, professora. Segue, porque senão quando voltar, volta desfocado. Então, a gente só vai terminar aqui ligações metálicas e a gente finaliza o conteúdo. Gente, dessa vez eu não pequei, eu já coloquei até os mapas mentais lá bonitinho, tá? Por conta da... Eu só tô com o computador, então fica difícil eu tirar print, mas já consegui, tá? A gente vai ter o que é uma ligação metálica. Voltando agora para o assunto. É o tipo de ligação química que ocorre entre átomos de metais. Nessa ligação, os átomos compartilham seus elétrons de valência de forma que esses elétrons se movam livremente por toda a estrutura metálica, formando um mar de elétrons que envolvem o núcleo, no núcleo positivo dos átomos. Esse mar de elétrons é o que dá aos metais suas propriedades únicas, que é a questão da condutividade elétrica, o brilho metálico, tá? Exemplo prático, e a gente vai imaginar 2 átomos de ferro. Eles são dispostos de uma maneira organizada em uma estrutura cristalina. Voltou. Os elétrons de valência dos átomos de ferro não estão ligados em um único átomo, e sim eles se movem livremente
por toda a estrutura, como se forma uma nuvem que conecta esse núcleo metálico. Como que a gente pode observar a questão da ligação metálica? Os elétrons de valência dos átomos formam esse mar de elétrons livres. Que se movimentam ao redor de íons metálicos. Esse mar de elétrons colam nesses íons positivos, uns a outros, criando uma estrutura estável, diferente das ligações covalentes ou iônicas, onde que os elétrons estão mais presos a átomos muito específicos. Os elétrons na ligação de metálica podem se deslocar livremente, que confere aos metais suas propriedades características. A gente vai ter a questão. Eles vão ser sólido, desculpa. A maioria dos metais, exceto o mercúrio, eles se apresentam em estado sólido em condições ambientes. Os metais são bons condutores de eletricidade e calor porque os elétrons livres podem se mover facilmente através da estrutura metálica. A gente vai ver também essa questão dos elétrons em física em corrente elétrica, tá? E transformando em energia térmica ou carga elétrica, como eu falei. A gente vai ter um exemplo do cobre. Ele é amplamente utilizado em fios elétricos devido à sua alta questão da condutividade elétrica. Eu acredito que vocês já ouviram falar. Tal pessoa estava roubando fio de cobre. A gente estava fazendo uma construção e roubou fio de cobre. O que acontece? Eles também, por isso, eles têm um peso maior e aí acabam vendendo para o ferro velho. E aí ele tem uma questão do valor ali. O brilho metálico. Por que os elétrons ficam livres? Eles refletem a luz incidente de maneira uniforme. Conforme os metais têm os seus brilhos característicos. Então, se vocês vão ver a questão do... tem ali outros exemplos. Os metais são maleáveis. Podem ser moldados em chapas transformados em fio, porque os íons metálicos podem deslizar uns sobre os outros sem quebrar a estrutura. Isso ocorre porque os elétrons livres se ajustam a novas posições dos íons, mantendo a ligação. O ouro, ele pode ser moldado finas, como as folhas, ou em questão de fios. A gente vai ter aqui outros exemplos de ligações metálicas. A gente vai ter o aço comum, que liga metálico muito resistente, composto por ferro e carbono. O aço, que é composto aço inoxidável, que é composto por ferro, carbono, cromo e níquel. O bronze, que é cobre, estranho. E o latão, que é cobre e zinco. Enquanto a ligação covalente, os elétrons são compartilhados em átomos específicos, a ligação metálica, os elétrons são, na ligação metálica, os elétrons são livres que podem se mover pela estrutura inteira. A ligação iônica, né, os elétrons são transferidos de um átomo para outro, formando cátion de cargas opostas que se atraem. Na ligação metálica, não há transferência de elétrons. Os elétrons permanecem deslocalizados. Alguma dúvida, galera? A gente vai fazer algumas perguntinhas aqui, flashcards, para a gente ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo. Tá? Vocês podem responder no chat. Ok, professora.
Vamos lá. O que define a polaridade de uma ligação química? O que define a polaridade de uma ligação química? Primeiro assunto que a gente viu. A gente vai ter a questão da diferença de alguma coisa que eu falei. Podem responder no chat. Os elétrons e os átomos, professora? Deixa eu só responder. O que define a polaridade de uma ligação química? Você falou o quê? Você pode repetir? Eu acho que é os átomos e os elétrons, não é não? Ou são a mesma coisa? Não são as mesmas coisas. A diferença Eu me perco muito nessa parte. é da questão da eletronegatividade. Lembra que eu falei que vai ter uma questão, o átomo, Sim, que uma vai ele vai ganhar, a ser... outra vai perder, né? Não. Questão da polaridade. Um átomo, ele tem uma eletronegatividade positiva e o outro ele vai ser negativo. Deixa eu pegar aqui a tabela. Lembra que eu falei do hidrogênio, que ele é positivo? E onde está Jesus? Aqui. Ó. Então, o que vai definir a polaridade, a polarização, se vai ser apolar ou polar, é a eletronegatividade do elemento, do átomo. Ó. Deu para entender? O que vai decidir o que é apolar? E apolar é a eletronegatividade da tabela. E quando é considerado uma ligação, como uma ligação apolar? Quando é uma ligação considerada apolar? Ligação não, né? Quando é considerado uma molécula apolar? Quando não possui diferença? Isso. Quando são compartilhados igualmente. Então, eles vão ter a mesma eletronegatividade. Eles vão ser positivos, ambos vão ser positivos, ou ambos vão ser negativos. Então, já fica também o que é a caracterização. O que caracteriza uma ligação polar? O que é uma molécula polar? O que caracteriza uma molécula polar? Polos diferentes ou iguais? São diferentes. Isso, eles são diferentes. Eles vão ser... Um vai ter negativo, uma polaridade negativa, e o outro vai ter positivo, tá? Vamos agora para as ligações químicas, as três que eu falei. O que caracteriza uma ligação iônica? Eles ocorrem com quais elementos? A gente vai ter os metais, ametais, o hidrogênio e os gases nobres. O que caracteriza uma ligação iônica, galera? A transferência de elétrons, o compartilhamento de elétrons.
Creio, professora, que é a transferência dele. Isso mesmo, a transferência de elétrons, e vai ter a regra do octeto, que tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Que a gente já viu também, ó. Aqui. Vocês lembram sobre um pouquinho sobre distribuição eletrônica? Alguém lembra? 1s2, 2s2, 2p6. Mais ou menos. Então eu posso botar aqui. Professora. Por Alguém cima, lembra? assim, não se lembra. Porque acontece? Na camada de valência, eu vou explicar por que a gente está falando aqui em questão da regra do octeto. Ou eu estou fechando o trem errado. Então, peraí que eu vou abrir o trem aqui. Ah, isso aqui é legal também. Ó, aqui também tem a questão dessa tabelinha aqui, 1A, 2A e 3A. Eles vão perder um elétron, perder 2 e perder 3, mas eles vão virar cátion, tá? Porque eles são polos positivos que perdem elétrons. E aí a gente vai ter o 5, 6 e o 7, que aí cada um vai ganhar elétrons, que eles são íons, tá? Ó, 3, 2, 1, tá? Bonitinho. E aí o que acontece? Vamos lá para fazer a configuração eletrônica, então. O que a gente fala da questão da configuração eletrônica? A distribuição eletrônica. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar primeiro para vocês a distribuição. Ó. Ops. Aqui tá. O que acontece? Cada letra aqui é uma camada da nossa tabela. Se você for contar a tabela, a gente vai ter 7 camadas. E cada camada vai ser a camada 1, vai ser a K, a 2, a L, a 3. E vai sendo assim. A distribuição eletrônica, ela é de forma diagonal, tá? Então, vai ser 1s2, 2s, aí vem 2p6, 3s2, aí vem 3p6, aí depois 4s2, depois 3d10, tá? E aí vai ser nessa questão da diagonal. E aí o que acontece? A gente tem um elemento. A gente tem um elemento. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer com o N. A distribuição dele, nossa, tinha isso aqui, eu nunca. É assim. 1s2.
Você vai olhar na tabela. O sódio, ele vai ter o número atômico de 11. Ele vai ter o número atômico 11. E a distribuição eletrônica vai ser que a gente sabe que a gente sabe que o número atômico é a quantidade de prótons, e a gente sabe que todos os elementos estão estáveis na tabela, e os elétrons estão estáveis também. Então, se a gente tem 11 prótons, a gente vai ter 11 elétrons. O que vai diferenciar ali são os nêutrons, que a gente tem que fazer a gente tem que diminuir a massa menos a número atômico. E a gente sabe que o sódio ele tem um número atômico de 11. E a gente vai fazer a nossa distribuição. Aí vai começar um S2, e aí cada subníveis tem uma quantidade de elétrons que ele pode ter. Então, o S, ele pode ter até 2 elétrons, então 1 ou 2. Já o P, ele pode de 1 a 6, então até 6 ele pode. O D, ele pode até 10 elétrons, então de 1 a 10 ele pode. E a F de 1 a 14, tá? E a gente sabe que cada nível tem a capacidade máxima de elétrons. Vocês lembram disso só um pouco, né? Então, eu vou começar aqui falando. Eu vou adicionar esse joguinho. Então, 1 é a questão do nível de energia, tipo, a camada que a gente tá. O S é os subníveis, que a gente vai ter a quantidade de elétrons que ele pode ir. E esse 2 aí é o número máximo de elétrons dessa camada. Então, um S2, a camada S vai só até 2 elétrons. E a gente vai seguindo. Um S2, 2, S2, 2, P6. A gente tem quantos elétrons aqui? A gente vai somar esses numerozinhos que deveriam estar pequenos. A gente tem quantos elétrons aqui até agora? Toma o número que está após a letra. Por favor, não me deixe no vácuo. Então, a gente vai ter 8 elétrons, 2 mais 2 mais 6. 10 elétrons. A gente vai ter. E a gente precisa de 11, porque o sódio tem 11 elétrons. Então, a gente vai na última camada, 3S1. Lembra que eu falei que a camada S, ele pode ir até 2 elétrons, e só que a gente não pode colocar 2 aqui. Porque se colocar 2 vai estar errado. Porque a gente só precisa de 11 elétrons. Nesse caso aqui, a gente teria 12 elétrons. Então, a gente só coloca 1. E aí, o cloro vai ser 17. Se vocês olharem a tabela aí, o número atômico dele é 17. Então, a gente vai fazer aqui a distribuição eletrônica. 2, 6. Opa. A gente precisa ter 17 para o cloro. Aí o que acontece? Quando eu falo camada de valência, a gente está falando desse último númerozinho aqui,
Na camada de valência do sódio, ele tem um elétron. Só que aí ele vai perder esse elétron. Por quê? A outra camada 2 vai ter quantos elétrons? Vai ter 8. Então, para a questão do octeto, ele precisa ter 8. Ele vira um cátion. Positivo, porque ele é capaz de perder. E aqui na última camada, se a gente contar aqui, ó, 3S2 e 3P5, vai dar 7. Então, a gente vai ganhar um elétron. E acabou que o sódio doou pro, né, a transferência. A gente acabou doando ali um elétron. E aí ele virou um ânion. Negativo. Deu para entender como eu falo, em questão de que eu falo da camada de valência? É a questão da distribuição eletrônica. Ele está ligado, deixa eu botar aqui. A isso aqui. Tá? Ó, esses aqui são os períodos de cada elemento. Tá? E aí a gente vai ter... Opa! Deu para entender, galera, quando eu falo da questão da camada de valência? Sim, professora. O que a gente fala da questão do octeto? E a ligação covalente é o quê? Compartilhamento de elétrons, não é? O compartilhamento de elétrons, né? E aí acontece, a gente vai ter as ligações metálicas, que vai ser a questão do mar, né, de elétrons que a gente tem. E aí, o que acontece? Na ligação covalente, a gente vai ter a questão eles vão se ligar a metais e a metais hidrogênio. E aí, eles vão ter a ligação covalente simples. Já tá fazendo... O que acontece? São 6 elétrons na última camada. Então, são 6 elétrons na última camada de valência, tá? E aí, eles precisam de mais 2 elétrons. E a gente vai ter a ligação simples. Aí, a gente vai ter a dupla, que vai ser o compartilhamento, né, de dupla ali. E eles precisam de 4 elétrons. E o nitrogênio, ou a ligação tripla, ele precisa ali de 3 elétrons, tá? E a metálica é a questão das ligações, que são só metais e metais, e eles vão estar nesse mar de elétrons, diferente das ligações iônicas e covalentes, que eles vão ser ou transferência ou compartilhamento, eles são mais livres e são mais maleáveis, né? E aí a gente vai ter vários outros compostos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Como a gente já viu. Deixa eu passar. A gente vai ter o aço inoxidável, que é muito usado em joias, porque ele não oxida muito fácil, por exemplo, quem tem muito iodo no corpo, né? E ele é composto de ferro, carbono, cromo e níquel. A gente vai ter o aço comum, que é ferro e carbono. A gente vai ter o bronze, que é presente em medalhas, e também em questão de moeda, que vai ser cobre e estênio. E vai ter o latão também, que é questão do cobre e zinco. E eles vão ser maleáveis, vão ser, pelo fato de eles serem metais, eles vão ser bons condutores de eletricidade. E aí a gente tem isso. Gente, ficou alguma dúvida? Como eu falei,
A gente precisa ter uma base forte para a gente avançar. Na hora que eu perguntei de eletronegatividade, eu já tinha falado isso com vocês, só que a gente usa muito agora e vai usar também química orgânica, na questão dos elementos de hidrocarboneto, o álcool, o ácido, o éster. A gente também vai usar forças intermoleculares, eu nem falei delas, eu esqueci. A gente vai ter 3 forças intermoleculares. O dipolo induzido. A gente fala que ele acontece mais em questão de moléculas apolares, por conta dessa troca de energias. Tá? Elas são as mais fracas. A gente vai ter o dipolo-dipolo, que são moléculas polares que e são mais fortes, vai ter uma força média ali da questão da de Lodum, de induzido. E a gente vai ter a ligação de hidrogênio, que ela vai ser mais intensa. Aqui a gente tem a questão de como que acontece esse verdinho aqui, como que acontece um dipolo induzido. A gente vai ter a molécula A e a B. Eles vão ser o mesmo polo, por exemplo, polo negativo. E aí o que acontece? Quando eles vão se aproximar, eles vão se repelir. E aí acontece, o átomo percebe que ele precisa trocar a sua nuvem eletrônica. Então ele precisa fazer a transferência de elétrons. E aí acaba que um polo fica positivo da extremidade e o outro fica negativo. E eles podem se juntar. Mas essa nuvem eletrônica, ela fica fraca por conta que eu falei, que gasta energia, tem toda uma coisa. E ela fica fraca. O polo juntou lindamente. E a ligação de hidrogênio é uma das questões mais fortes, das ligações mais fortes, das interações mais fortes que tem. Porque as moléculas vão estar muito juntas. É igual quando a gente bate a barriga na água, tipo, bate barriga, a gente sente uma pressão muito forte. Porque as moléculas estão extremamente juntas. Extremamente juntas. Então, elas vão ser a mais forte que tem. Alguma dúvida, galera? Eu vou colocar também agora, vou adicionar lá, a questão da distribuição eletrônica, porque quando a gente vai falar de ligação, vocês precisam entender o que é camada de valência, tá? Alguma dúvida? Vou adicionar um novo aqui. Eu adoro quando eu fico sozinha. Professora, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida. Aí, quando eu vou perguntar outra coisa, não sabe, Eu né? também não tenho, professora. Olha, gente, vocês aproveitem. Vou adicionar isso lá, então. Então, vocês entenderam todos os pontos desses 3 pontos que a gente falou, né? Porque semana que vem vai ser biologia. Então, a gente já pode finalizar a nossa aula, tá? Se não tem nenhuma dúvida. Vai ter alguma atividade, professora, no Google Sala de Aula, não? Não, só passei uma. É porque, gente, eu vou me desculpar aqui agora. Porque eu tô no final da unidade na escola, trimestre. E aí eu dou 2 matérias, física e química. E aí eu preciso tô fazendo muita prova. Mas eu posso até colocar as provas que eu tô fazendo lá, mas são níveis bem baixos, de início, assim. Não é o nível que a gente tá já. Mas eu posso disponibilizar também. Para a questão de compreensão de conteúdo. Vou colocar lá de questão de tabela, então. Sim, senhora. Então já vou. Vocês preferem formulário do que. Preferem formulário. Você só bota uma questão lá. Então, eu vou fazer um formulário no final de semana. E aí eu faço a outra prova. Pessoal, tem a lista de presença, tá?
Eu tô terminando 30 minutos mais cedo a aula. Então, a gente já pode finalizar a aula? Por mim, pode, né? Que até agora eu não tô com dúvida. Mas depois eu vou voltar e vou reler os... Eu esqueci o nome. Ai, Mapa mental? os mapas mentais. Pra fixar, professora. Então é isso. Boa noite para vocês, bom descanso, bom final de semana, tá? Estudem muito. Acho que falta 14 semanas pro Enem, 13, tá? Tá certo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.